Lincoln e a participação do Lincoln e do Donizete, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, para fazer as minhas considerações pessoais enquanto deputado federal e médico, considerando que eu estou aqui presidindo e quero deixar registrada a minha opinião no conjunto dos assuntos, até com o Dr. Chau, agradecendo a participação dele, do Josier, porque é um assunto que a gente já discutiu, tivemos a oportunidade lá pelo Fórum Inovação e Saúde no Rio de Janeiro, que eu faço parte com muito orgulho com o Josier, de fazer uma discussão dessa com o Dr. Chau, com o Cláudio Lotenberg. Primeiro, eu vejo que nós temos que dividir a telemedicina no sistema público e no sistema privado. Isso eu acho que é uma condição sine qua non, Adriana, separar o que é o sistema público e o que é o sistema privado. A outra é a utilização da telemedicina na atenção básica e na atenção interhospitalar. E no ponto de vista privado, no que nós estamos detendo a atenção a nível de consultório e a nível de atenção hospitalar. Então, essas acho que são as chaves para você avaliar essa discussão. Dentro da medida anterior do Conselho Federal de Medicina, o que mais nos preocupava é, a teleconsulta privada gerou uma consulta. Um médico pesquisou, doutora Carla, um paciente pesquisou e achou a doutora Carla Dixon, oftalmologista no Rio Grande do Norte. Ela quer fazer uma consulta pela internet com a doutora Carla. Ela nunca esteve com a doutora Carla. No ponto de vista do setor privado e do setor público, isso não é possível você abrir uma primeira teleconsulta num momento normal, nós estamos falando nesse momento de pandemia, estamos num momento de isolamento social, as pessoas não podem sair de casa, mas num momento normal, não é possível, na minha opinião, quero aqui deixar registrado meu posicionamento, Adriana, não é possível uma primeira consulta, o primeiro contato entre o médico e o paciente numa consulta privada ou numa consulta até pública, se você não tiver do outro lado um médico ou um profissional de nível superior para acompanhar, para poder fazer o exame físico, qualquer médico abstrair do primeiro contato da anamnese, do exame físico desse paciente. Isso é a questão número 1. O acompanhamento, depois que o médico já fez a sua referência com aquele paciente presencialmente, a continuidade de acompanhamento possa ser feito de maneira remota, para acompanhamento dos sinais, sintomas, seja de renovação de receita, eu não vejo problema. Acho que o grande problema essencialmente, você nunca ter tido contato com aquele paciente, você não ter conhecido todas as queixas, você não ter examinado a esse paciente. No campo da questão pública, a gente precisa fazer a diferenciação do que foi chamado de teleinterconsulta, que é um especialista numa ponta e um médico generalista ou um profissional de nível superior que possa passar os sinais e sintomas para ajudar na evolução, principalmente da atenção básica. Isso eu acho que eu vejo 90% todos concordando dessa mesma maneira. Nós temos 2 pontos que não foram tocados aí de alguma maneira, acho que a gente passou superficialmente. Uma, para a classe médica, que é o serviço de teleorientação não pode ser vendido. Adriano, o que é teleorientação? Você vende um produto que a gente viu acontecendo, foi alguma coisa que o Irã falou aqui, algumas empresas vendem um produto seguinte, você paga mais R$10 e eu vou te dar um médico para te atender no telefone para te dar uma orientação. Isso não existe, isso não é telemedicina. Teleorientação pode ser feito pelas operadoras de plano de saúde, a pessoa ao passar os sintomas e ele indicar aonde é a unidade mais próxima para ele se dirigir. Esta é uma teleorientação. A teleorientação, que eu acho extremamente válida, ela não pode ser um serviço vendido apartado do que é o serviço da prestação de serviço. A teleorientação, ela não pode ser um serviço apartado. Olha, essa minha empresa aqui é R$10 para você ligar ou fazer teleorientação, porque aí não é teleorientação, é teleconsulta. Não pode ser feita dessa maneira. Teleorientação, que é uma coisa válida, pode ser um serviço das operadoras, de alguns hospitais, do próprio serviço público, para orientar a pessoa com aquela sintomatologia, qual é a melhor unidade de saúde para ela procurar naquele momento. Então, isso tem que estar acoplado aos serviços.
e não empresas que vendam teleorientação a R$10. Ó, faça o seu convênio tal, paga mais R$5 para ter teleorientação, como se fosse você ter direito a um outro produto. Antigamente, remoção era separado, outras coisas eram separadas. Isso não pode acontecer. Uma coisa muito válida na telemedicina, e aí eu acho que foi apresentado aqui pelo pessoal do Einstein, é o acompanhamento moderno do que nós fazíamos no passado com os rounds. O que era um round, Adriana? Nós, acadêmicos, residentes, internos, passávamos visita nos pacientes, Carmen, em cada leito, e depois a gente ia para um round e levava para o nosso preceptor, para o nosso chefe da residência, o que era o diagnóstico de cada um dos pacientes. Se aqui eu sou o Manuel, ele tem sintoma de colocistite, os exames dele eram esses. O preceptor, muitas das vezes, ele poderia ir ao leito, porque ele queria examinar, se ele sentiu que o exame físico foi inconsistente ou exames complementares, e aquilo era discutido. Quando você tem, por teleorientação, um profissional especialista que tem já uma capacitação de comprovação maior e já tem um follow-up maior, ele pode acompanhar. Então, essa telemedicina pode substituir, em parte, o que nós fazemos no passado no round, nas nossas salinhas de acompanhamento de visita. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é, pega um CTI com 50 pacientes internados, tira o médico, coloca um enfermeiro passando visita e o médico pelo computador olhando o paciente. E aí, uma das partes dentro do registro do CFM, estava dentro de um modelo chamado telemonitoramento, que aí dentro dessa, tinha duas condições de confusão. Uma coisa é o telemonitoramento do paciente, em que ele envia os dados dele, ou você consegue fazer acompanhamento, ele enviando os dados dele do controle da glicemia, da hipertensão arterial. Uma outra coisa é você tirar o médico da unidade de saúde e substituir ele de forma remota, que eu julgo impossível e que a gente aqui vai trabalhar o tempo todo para não acontecer, porque não é possível você abstrair da figura do médico, tirar uma normatização de 10 leitos de CTI para um médico para 50 leitos de CTI, e os médicos estão remoto e os enfermeiros estão ali atendendo a orientação do médico. Essa questão da telemedicina, que é um avanço, sem sombra de dúvida, que a gente sempre defende, sempre vai defender, principalmente na atenção básica, como aqui o José falou, da questão da remota, que a gente precisa levar até o interior do Brasil para aprofundar a nossa atenção básica, fazer chegar ao especialista, acabar com aquilo. Eu sempre faço uma queixa, Adriana, e você ao longo do período vai ver eu falar isso, a nossa atenção básica ela tem que ser resolutiva. O problema da atenção básica brasileira é que ela é a famosa atenção básica ao, Carmen. O médico de saúde de família ou o generalista contratado ali no posto de saúde, ele ao cardiologista, ao ortopedista, ele não trata nada, ele precisa se envolver. Se ele tiver dúvida, ele pode naquela hora acionar ali a telemedicina e já ter o especialista dele e ajudar a resolver o problema do paciente, até porque um dos graves problemas do país, eu volto a frisar, aproveitando que essa aqui é uma audiência qualificada, é a falta de hierarquização de procedimentos. Porque todos os sistemas públicos mundiais que funcionam, o NHS inglês, o sistema português, o sistema canadense, é um sistema hierarquizado. Não pode chegar no posto de saúde e o médico da atenção básica prescrever ressonância nuclear, magnética cardíaca contrastada. Nós precisamos ter um sistema hierarquizado. E a telemedicina pode nos ajudar muito em implementar uma hierarquização do nosso sistema. Não há custo na saúde suplementar ou na saúde pública que vá atender a essa demanda infinita de exames que muitas vezes não são nem... O paciente não vai nem buscar, Carmen. Porque alguém pediu um exame que não era adequado. Nós precisamos estabelecer uma hierarquização clara, que eu sou defensor o mais ferrenho no Brasil da hierarquização, e a telemedicina pode ajudar na hierarquização. Então, acho que do ponto de vista prático, a gente precisa defender que a telemedicina ajuda a resolver as patologias, pode diminuir muito os nossos custos, tanto na saúde privada quanto na saúde pública, mas ela não pode
tirar a essencialidade de que alguém qualificado, profissional médico, precisa ter conhecimento e ter o contato interpessoal com o paciente, através da anamnese e do exame físico. Não pode, não é possível a gente abrir para uma primeira teleconsulta com alguém atrás de um computador e uma outra pessoa aqui que nunca se viram, que não teve ninguém para fazer uma interpretação e falar aqui, eu estou com a Carmen Zanotto aqui, ela tem 1,68 m, ela é de origem italiana, são essas configurações, o tipo de marcha que ela tem, qual é a anamnese, que o professor Chau vai falar do outro lado lá. Luiz, vem aqui e faz testa um Trendelenburgo nela, vai fazer esse outro teste, qual é esses sinais? Isso precisa dessa integração, isso precisa acontecer a ponto da gente colocar em risco um resultado. Agora é uma outra coisa, o doutor Chau está em São Paulo, já conhece a Carmen Zanotto, já atendeu, ela já sabe qual é a origem dos problemas, dos sinais e sintomas, qual é a medicação que ela usa e ela precisa fazer um acompanhamento. Doutor Chau, o Captopril que eu tomo de 12,5, eu estou ficando com dor de cabeça. Carmen, verifica a sua pressão 4 vezes por dia para ver se a gente está precisando fazer um ajuste de dosagem. Obviamente que isso é possível. Agora, a gente não pode prescindir do contato inicial, Adriana. E nós não podemos prescindir, a título de avançar com a telemedicina, cuja a gente é defensor, de maneira bem estruturada, como ela foi fundamental e tem sido nessa pandemia, até com teleconsultas nesse momento de isolamento social, que não puderam ser abertas da primeira consulta com esse primeiro contato, a gente não pode abrir para gente vendendo teleorientação a R$5, sob pena da gente estar aqui fazendo mais lobby, porque o cara está fazendo a teleorientação a R$5 para indicar a clínica do doutor tal, a clínica de exames do fulano, do outro ciclano, ou para proibir a pessoa de ter o acesso a um cuidado adequado. Quero aqui deixar consignadas as minhas opiniões, que deixei mais para o final, que sou prolixo, normalmente acabo prendendo a reunião. Aqui, passando para nossas considerações na sequência, Carmen, eu queria ouvir aqui o Rodrigo Aguiar, da ANS. Obrigado, deputado. Como eu já me estendi muito aqui na minha primeira intervenção, vou ser mais objetivo agora, só para destacar que muitas das falas elas foram fundamentais, porque já vinham sendo observadas pela regulação